Certo? Vamos falar sobre a Moldávia. É um pequeno país no leste europeu, aninhado entre a Romênia e a Ucrânia. Você pode conhecê-lo por seus vinhos, ou por aquela vez em que deteve brevemente o recorde mundial da maior adega. Mas recentemente, em 8 de abril de 2026, a Moldávia fez algo muito mais dramático do que abrir uma garrafa gigante de Merlot. Decidiu oficialmente deixar a Comunidade de Estados Independentes, ou CEI. Este é um clube de países que costumavam fazer parte da União Soviética. Pense na CEI como um grupo de WhatsApp para ex-repúblicas soviéticas. Um bate-papo que a Rússia sempre tentou dominar. A decisão da Moldávia de deixar este grupo é um grande acontecimento. É como um aluno quieto na sala de aula que de repente se levanta e diz ao valentão da escola que eles não são mais amigos. Este não foi apenas um simples movimento político. Foi uma declaração. Por anos, a Moldávia tem olhado para o Ocidente, em direção à União Europeia. Ela quer fazer parte de um clube diferente, um com mais democracia e menos, Rússia. O governo da Moldávia, liderado pela presidente Maia Sandu, via a permanência na CEI como um obstáculo. Eles argumentaram que as ações da Rússia, especialmente sua guerra na Ucrânia e sua presença militar na própria Moldávia, tornavam impossível permanecer. Então, eles preencheram a papelada, deram seu aviso de 1 ano e se prepararam para sair. Este é o equivalente político de desfazer a amizade, bloquear e apagar o número de alguém de uma vez. É uma ruptura clara e final. Agora você pode pensar, e daí? Um pequeno país deixa um grupo. Grande coisa. Mas na delicada dança da política do leste europeu, esta é uma mudança massiva. É um movimento que muda fundamentalmente o equilíbrio de poder. Por décadas, a Rússia usou a CEI para manter seus vizinhos em sua órbita, como um planeta mantido no lugar pela gravidade de uma grande estrela. Quando um país como a Moldávia se separa, enfraquece essa atração gravitacional. Mostra a outros países da região que é possível escolher um caminho diferente. Esta não é apenas uma carta de término. É um convite aberto para que outros considerem suas próprias estratégias de saída da esfera de influência da Rússia. A decisão não foi sem controvérsia dentro da Moldávia. Alguns políticos pró-Rússia alertaram para a desgraça econômica, alegando que cortar laços com a CEI prejudicaria a economia do país. Mas o partido no poder seguiu em frente, argumentando que o preço da liberdade e da integração europeia valia a pena. Eles estão essencialmente apostando o futuro do país em um novo conjunto de amigos. Eles estão trocando um relacionamento complicado, muitas vezes tóxico, com seu antigo e poderoso vizinho, por uma chance de um futuro mais estável e próspero com o Ocidente. É uma aposta ousada, e o mundo inteiro está assistindo para ver como isso se desenrola para esta pequena, mas determinada nação. Para entender por que o movimento da Moldávia é tão importante, precisamos falar sobre um lugar muito estranho chamado Transnistria. Imagine uma faixa de terra longa e fina dentro da Moldávia, presa na fronteira com a Ucrânia. Agora, imagine que esta faixa de terra é basicamente um museu vivo da União Soviética. Ela tem seu próprio governo, seu próprio exército e sua própria moeda, mas quase ninguém no mundo a reconhece como um país real. É uma região separatista. É como um adolescente que se mudou para o porão em 1991, declarou independência da família e vive lá desde então, com pôsteres soviéticos antigos na parede. Essa situação estranha começou após o colapso da União Soviética. Uma breve guerra foi travada e a Transnistria se declarou separada da Moldávia, com a ajuda da Rússia. Desde então, tem sido o que os especialistas chamam de conflito congelado. A luta parou, mas o problema nunca foi resolvido. E para a Rússia isso era perfeito. A Transnistria se tornou um ponto estratégico, um posto militar bem na fronteira da União Europeia.
Isso permitiu que a Rússia mantivesse a Moldávia desequilibrada e instável. Era uma ameaça constante, uma maneira de Moscou dizer: não pensem em se juntar à OTAN ou à UE, porque estamos bem aqui, dentro de suas fronteiras. Por mais de 30 anos, a Rússia manteve cerca de 1.500 soldados na Transnistria. Oficialmente, eles eram chamados de pacificadores. Mas sejamos honestos, chamá-los de pacificadores é como chamar um cão de guarda de gato doméstico. O trabalho real deles era proteger o regime pró-Rússia na Transnistria e projetar o poder russo na região. Este pequeno grupo de soldados era um ativo estratégico. Da Transnistria, a Rússia poderia potencialmente lançar operações, causar problemas no sul da Ucrânia ou intimidar a Moldávia sempre que quisesse. A região era um peão no grande jogo de xadrez da Rússia, uma peça que ela poderia mover para atrapalhar os planos de seus oponentes. Então, quando a Moldávia decidiu deixar a CEI, não estava apenas deixando uma organização política. Estava desafiando diretamente a própria base da presença russa na Transnistria. O acordo legal que permitia a presença de pacificadores russos estava ligado à CEI. Ao deixar o clube, a Moldávia estava efetivamente tirando o tapete de debaixo desses 1.500 soldados. De repente, seu status legal mudou. Eles passaram de pacificadores oficiais para uma força de ocupação ilegal em solo moldavo. Isso transformou a situação da noite para o dia, transformando um conflito há muito congelado em um problema muito quente e complicado para o Kremlin. Então a Moldávia deixa a CEI. Os soldados russos na Transnistria agora são legalmente considerados ocupantes, mas a situação piora para eles. Muito, muito pior. Porque agora estão completamente e totalmente presos. Pense assim, imagine que você está em uma pequena ilha e a única ponte que o conecta ao continente acabou de ser explodida. E o serviço de balsa foi cancelado. E uma tempestade está se formando, então nenhum barco pode alcançá-lo. Essa é a situação dos 1.500 soldados russos na Transnistria. Eles estão em uma ilha, cercados por países que não são seus amigos. A oeste está o resto da Moldávia, o país que acabou de expulsá-los do clube legal. A Moldávia controla o espaço aéreo e as fronteiras terrestres desse lado. Eles não vão exatamente permitir que aviões militares russos pousem com suprimentos, armas ou novas tropas. A leste está a Ucrânia. E, bem, você deve ter notado que a Rússia e a Ucrânia não estão nos melhores termos agora. A Ucrânia está travando uma guerra brutal contra uma invasão russa. A ideia de que a Ucrânia permitiria que soldados ou suprimentos russos passassem por seu território é risível. É como pedir a um gato para abrir a porta para um cachorro com quem ele está brigando. Simplesmente não vai acontecer. Isso cria um pesadelo logístico de proporções épicas para a Rússia. Esses soldados precisam de comida, eles precisam de combustível para seus veículos, eles precisam de munição para suas armas, eles precisam de suprimentos médicos e eles precisam de rotação. Soldados não podem ficar mobilizados para sempre. Mas agora, não há como Moscou lhes enviar nada disso. As rotas terrestres estão bloqueadas, as rotas aéreas estão bloqueadas. Eles estão completamente isolados de suas linhas de suprimento. É como se um exército fosse enviado em uma missão e então alguém apagasse o mapa, quebrasse o rádio e trancasse todas as portas atrás deles. Eles estão por conta própria. Esse isolamento é um resultado direto da ousada jogada diplomática da Moldávia, combinada com a realidade da guerra na Ucrânia. Antes da guerra, a Rússia poderia ter rotacionado suas tropas ou enviado suprimentos pelo espaço aéreo ucraniano. Mas essa porta agora está firmemente fechada e trancada. A decisão da Moldávia de deixar a CEI foi o golpe final. Fechou a última brecha restante, embora legal. Os soldados agora estão presos em uma bolha, uma pequena bolha pró-Rússia, em um mar de sentimento pró-ocidental. Sua presença, antes um símbolo da força russa, tornou-se um símbolo da vulnerabilidade russa. Como se estar fisicamente preso não fosse ruim o suficiente,
A Moldávia decidiu apertar ainda mais o cerco. Deu um passo que foi ao mesmo tempo simples e devastadoramente eficaz. Quebrou a cadeia de comando. Um exército não é nada sem seus líderes. Soldados seguem ordens que vêm de generais, para coronéis, para majores, e assim por diante. Essa cadeia de comando é o sistema nervoso de uma força militar. A Moldávia foi lá e cortou esse sistema nervoso. O governo moldavo declarou oficialmente os comandantes russos seniores do grupo militar na Transnistria persona non grata. Este é um termo latino elegante que basicamente significa pessoa indesejada. O que isso significa na prática é que esses oficiais russos de alto escalão estão agora proibidos de entrar na Moldávia. Como a Transnistria é legalmente parte da Moldávia, e a única maneira de chegar lá é através de território controlado pelo governo da Moldávia, esses comandantes estão efetivamente impedidos de alcançar suas próprias tropas. Imagine um técnico de futebol sendo informado de que não pode entrar no estádio, ou mesmo na mesma cidade que seu time, no dia do jogo do campeonato. Ele não pode dar instruções, não pode fazer substituições e não pode liderar sua equipe. O comando russo em Moscou está agora exatamente nessa posição. Essa jogada é estrategicamente brilhante. Não envolve um único tiro disparado, mas paralisa a capacidade operacional das forças russas. Como uma unidade militar pode funcionar sem liderança direta? Quem dá as ordens? Quem toma as decisões estratégicas? Os soldados no terreno ficam em estado de confusão e incerteza. Eles são como um navio sem capitão, à deriva. Não podem receber novas ordens de Moscou, e seus comandantes designados não podem alcançá-los. Eles foram profissionalmente órfãos, cortados não apenas de suprimentos, mas da própria estrutura que os torna um exército. Essa tática coloca a Rússia em uma situação impossível. Não pode simplesmente enviar novos comandantes de avião, porque a Moldávia controla o espaço aéreo. Não pode promover alguém de dentro das fileiras ao mais alto comando sem a supervisão direta de Moscou, que agora se foi. Toda a estrutura de comando foi decapitada sem um único ato de violência. Essa manobra burocrática e silenciosa neutralizou efetivamente a liderança de uma força militar. Isso mostra que na geopolítica moderna, uma sanção diplomática bem colocada pode ser tão poderosa quanto um ataque de míssil. A Moldávia mostrou que uma caneta pode, de fato, ser mais poderosa que a espada, especialmente quando essa caneta é usada para assinar uma ordem de deportação. Aqui está outra camada fascinante e, honestamente, um pouco triste para toda essa situação. Quando você pensa no exército russo, provavelmente imagina soldados de Moscou, São Petersburgo ou talvez da Sibéria. Mas os 1.500 soldados russos presos na Transnistria, em sua maioria, não são da Rússia. Ao longo dos anos, o contingente russo original foi substituído, e agora, a maioria dos soldados atualmente servindo lá são, na verdade, moradores locais da própria Transnistria. São jovens que cresceram na região separatista e, em algum momento, receberam passaportes russos e se alistaram para se juntar ao exército russo estacionado lá. Para Moscou, isso foi um arranjo bastante conveniente por muito tempo. Era mais barato e fácil do que rotacionar tropas de toda a Rússia e também ajudava a incorporar a influência russa na população local. Ao distribuir passaportes e empregos militares, a Rússia criou um senso de lealdade e dependência. Esses homens se tornaram soldados russos uniformizados, mas suas casas, suas famílias e, honestamente, suas vidas inteiras estão na Transnistria. Eles não são ocupantes estrangeiros no sentido tradicional. São locais fazendo o papel de um exército estrangeiro. E isso torna seu isolamento atual ainda mais complicado. Agora, pense na situação deles por um segundo. Eles estão isolados do comando e dos suprimentos de Moscou. O país que eles tecnicamente servem, a Rússia,
não pode ajudá-los. O lugar onde eles realmente vivem, a Transnistria, é um estado não reconhecido sem poder real. E o país em que eles estão legalmente, a Moldávia, agora os vê como uma força de ocupação ilegal. Então, a quem eles são leais? A uma Moscou distante e silenciosa? Ou às suas famílias e lares na própria região em que estão agora presos? Seus passaportes russos se tornaram menos um símbolo de poder e mais uma marca de sua situação. Essa composição única torna a força incrivelmente frágil. Eles não são veteranos endurecidos pela batalha de outras campanhas russas. Muitos são apenas rapazes locais que aceitaram um emprego. Seu moral provavelmente está extremamente baixo. Eles foram abandonados por seu comando, isolados de apoio e enfrentam um futuro muito incerto. Eles realmente lutarão por uma Rússia que os deixou na mão? Ou simplesmente quererão voltar para suas casas e famílias? Este não é um exército de ideólogos comprometidos, é um grupo de homens com passaportes russos e um problema muito grande. Eles são um tigre de papel, e a Moldávia acabou de desmascará-los. Para realmente entender a importância da decisão da Moldávia, precisamos de uma rápida aula de história. Não se preocupe, serei breve. Durante a maior parte do século XX, a Moldávia fez parte da União Soviética. Era conhecida como a República Socialista Soviética da Moldávia. Isso significava que tudo era administrado por Moscou. A língua, a política, a economia, tudo era dominado pela Rússia. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, a Moldávia declarou independência, como muitas outras repúblicas. Mas romper com um império gigante após décadas de controle não é fácil. É como tentar desembaraçar 2 fones de ouvido que ficaram no bolso por 1 ano. É um processo confuso e complicado. Mesmo após a independência, a sombra da Rússia pairava. A Moldávia se juntou à CEI, que, como dissemos, foi a tentativa da Rússia de manter a velha banda unida. Economicamente, a Moldávia era fortemente dependente do gás russo e, politicamente, a presença de tropas russas na Transnistria era um lembrete constante de quem realmente estava no comando. Por 30 anos, a Moldávia existiu nesse estado de limbo, oficialmente independente, mas praticamente ainda sob o domínio de Moscou. Foi uma longa e dolorosa ressaca soviética, com uma dor de cabeça que simplesmente não passava. A decisão da Moldávia em 2026 de deixar a CEI é o momento em que finalmente decidiu tomar o analgésico e beber um grande copo d'água. Representa o fim simbólico da era soviética para o país. É uma declaração de que a Moldávia não é mais uma ex-república soviética, mas uma nação europeia soberana. Ao cortar o último laço político com Moscou, a Moldávia está encerrando um longo e difícil capítulo de sua história. Ela está escolhendo definir seu próprio futuro, em vez de ter seu futuro definido por seu relacionamento passado com um vizinho poderoso e muitas vezes intimidador. Esta é uma mensagem poderosa para toda a região. Outros países, como a Geórgia e a Ucrânia, já haviam deixado a CEI após enfrentar a agressão russa. A saída da Moldávia reforça uma tendência: o lento e constante desvendamento do império pós-soviético da Rússia. O legado da URSS está desaparecendo, não por causa de uma grande guerra, mas por escolhas deliberadas e soberanas feitas por países que querem um futuro diferente. A Moldávia está se desfazendo dos últimos resquícios de sua pele soviética e pisando firmemente em um caminho europeu. Isso é mais do que apenas política, é uma mudança fundamental na identidade nacional. Vamos nos colocar no lugar de Vladimir Putin por um momento. Provavelmente não é um ajuste confortável, e a vista é terrível, mas vamos tentar. Você tem 1.500 de seus soldados, representando o poder do seu país, subitamente encalhados em território hostil. Eles não têm suprimentos, não têm liderança e não têm como sair. O que você faz? O problema é que toda opção possível é ruim.
Essa situação não é apenas uma dor de cabeça, é uma enxaqueca completa, um pesadelo logístico do qual não há um despertar fácil. É uma armadilha estratégica e a Rússia caiu nela. Opção 1. Tentar reabastecê-los à força. Isso significaria violar o espaço aéreo da Moldávia ou da Ucrânia. Atacar a Moldávia, um candidato à adesão à UE, seria uma escalada incrivelmente tola que provocaria uma resposta rápida e severa da Europa. Atacar as fronteiras ocidentais da Ucrânia, que são fortemente defendidas, para criar uma ponte terrestre, seria um empreendimento militar massivo e custoso, provavelmente fadado ao fracasso. Essa opção é uma receita para um conflito mais amplo e desastroso. É como tentar resolver um cubo mágico esmagando-o com um martelo. Você não vai resolvê-lo e só vai fazer uma bagunça maior. Opção 2. Não fazer nada. Apenas deixar os soldados lá para se virarem sozinhos. Isso também é uma péssima imagem. Sinaliza fraqueza. Diz ao mundo, e mais importante, ao seu próprio exército, que a Rússia abandona seus soldados. A imagem de 1.500 tropas russas efetivamente se rendendo ou sendo desarmadas pela Moldávia sem lutar seria uma enorme vitória de propaganda para o Ocidente e uma derrota humilhante para Moscou. Isso minaria o próprio mito da força militar russa que Putin passou décadas construindo. É como um rei abandonando seus guardas do castelo porque esqueceu as chaves do portão. Opção 3. Negociar uma retirada. Essa é provavelmente a escolha mais lógica, mas também é uma rendição completa. A Rússia teria que pedir permissão à Moldávia e possivelmente à Ucrânia para extrair suas tropas com segurança. Isso significaria admitir a derrota e abrir mão voluntariamente de um ponto estratégico que manteve por mais de 30 anos. Seria um reconhecimento público de que a influência da Rússia na região desmoronou. Para um líder obcecado em projetar força, esse tipo de humilhação diplomática é um remédio amargo para engolir. Não há boas escolhas aqui. Todo caminho leva a alguma forma de perda ou humilhação para o Kremlin. O que a Moldávia conseguiu aqui é nada menos que um golpe silencioso contra a estratégia regional da Rússia. Por décadas, o jogo de xadrez no leste europeu foi jogado pelas regras da Rússia. Moscou tinha suas peças estrategicamente posicionadas por todo o tabuleiro. A Transnistria era uma de suas peças mais importantes. Uma torre ou um cavalo posicionado profundamente no território do oponente, limitando seus movimentos e representando uma ameaça constante. Era uma ferramenta de alavancagem, uma fonte de instabilidade e uma base avançada para a influência russa. A Rússia poderia usá-la para se intrometer na política moldava e para ameaçar o flanco sudoeste da Ucrânia. Com um movimento rápido e não violento, a Moldávia não apenas capturou essa peça. Ela virou todo o tabuleiro de xadrez. A peça que antes era um ativo russo, agora se tornou um passivo russo. Os 1.500 soldados não são mais uma ameaça, são reféns. São um problema para Putin resolver, um dreno em sua atenção e recursos. A vantagem estratégica se inverteu completamente. Agora, é a Moldávia que tem alavancagem sobre a Rússia. Pode ditar os termos para o futuro desses soldados. Pode usar sua situação como moeda de troca em quaisquer negociações futuras. Esta é uma aula magistral de estratégia assimétrica. A Moldávia, um país com um exército minúsculo e uma economia pequena, superou uma superpotência nuclear. Usou a diplomacia, o direito internacional e a paciência estratégica como suas armas. Esperou o momento certo, quando a Rússia estava distraída e enfraquecida por sua guerra na Ucrânia, e então fez sua jogada. Este não foi um ataque militar, foi um golpe de mestre geopolítico. Prova que no século XXI, o poder não é apenas sobre o número de tanques e mísseis que você tem. É também sobre diplomacia inteligente, construção de alianças e compreensão do cenário legal e político. O impacto deste golpe silencioso se estende muito além da Moldávia. Envia um sinal poderoso para outros países na vizinhança da Rússia,
como os da Ásia Central ou do Cáucaso. Mostra a eles que é possível resistir à influência de Moscou e vencer. Fornece um projeto de como uma nação menor pode afirmar sua soberania. Ao usar a própria estratégia da Rússia contra ela, a Moldávia não apenas garantiu seu próprio caminho em direção à Europa, mas também enfraqueceu a capacidade da Rússia de dominar seus vizinhos. As regras do jogo no leste europeu foram reescritas, e a Rússia está se encontrando no lado perdedor. Então, o que acontece agora com esses 1.500 soldados isolados e a região em que estão presos? O futuro imediato é incerto, mas é claro que o status quo acabou. O cenário mais provável é uma negociação longa e demorada. A Rússia terá que vir à mesa e conversar com a Moldávia. Moscou vai querer organizar uma retirada segura e digna para suas tropas. A Moldávia, com todas as cartas na mão, provavelmente exigirá concessões. Isso poderia incluir a desmilitarização completa da Transnistria e a remoção do enorme depósito de munições da era soviética que ainda está armazenado lá, que é um dos maiores da Europa, e um enorme risco ambiental e de segurança. O destino dos próprios soldados é uma questão delicada. Como a maioria deles são residentes locais com passaportes russos, seu futuro está ligado ao futuro da própria Transnistria. Eles serão desarmados e autorizados a retornar para suas casas como civis? Ser-lhes-á oferecido um caminho para a cidadania moldava? Ou farão parte de uma troca de prisioneiros ou de uma retirada negociada para a Rússia, um país em que muitos deles nunca viveram? Sua situação destaca o custo humano desses jogos geopolíticos. Eles são peões que foram deixados para trás depois que os reis e rainhas seguiram em frente. Para a região em geral, este é um momento decisivo. A bem-sucedida virada da Moldávia para longe da Rússia e em direção à União Europeia poderia inspirar outras nações a seguir o exemplo. Demonstra que a atração gravitacional de Moscou não é inelutável. Se a Moldávia, um dos países mais pobres da Europa com um conflito congelado em seu território, pode fazê-lo, então talvez outros também possam. Isso poderia acelerar o declínio da influência russa em todo o espaço pós-soviético, criando uma nova arquitetura de segurança no leste europeu, menos dominada pelos caprichos do Kremlin. Em última análise, o golpe silencioso da Moldávia é uma história de uma pequena nação assumindo o controle de seu próprio destino. É um lembrete de que a história não acabou e que as linhas traçadas em um mapa décadas atrás não são permanentes. Ao decidir estratégica e bravamente deixar a esfera de influência da Rússia, a Moldávia não apenas resolveu seu próprio problema de 30 anos na Transnistria, mas também forneceu um vislumbre de esperança para um futuro mais estável e soberano para todo o leste europeu. O próximo capítulo ainda não está escrito, mas pela primeira vez em muito tempo, parece que a Moldávia, e não a Rússia, está segurando a caneta.